Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a esta videoaula que tem como tema o ecossistema e seu equilíbrio. Eu espero que ao final desta aula você possa conseguir identificar e caracterizar um ecossistema e que também você possa compreender a relevância do equilíbrio ecológico para a vida do planeta Terra ou para a vida no planeta Terra. Para tanto, inicialmente, antes de discutir especificamente sobre o ecossistema ou sobre ecossistemas, suas características, sua composição, eu gostaria de trazer em forma de um esquema a proposta de um geógrafo francês conhecido como Georges Bertrand. Bertrand ele propôs uma teoria conhecida como a teoria do geossistema, que é muito interessante para a gente pensar uma série de questões como a gente vem discutindo na nossa disciplina de ambiente, tecnologia e sociedade. Então, eu vou fazer aqui basicamente o esquema do que vem a ser o geossistema para, em seguida, introduzir sobre o tema aí no quadro, né? O ecossistema e seu equilíbrio. Então, eu vou procurar aqui, na medida do possível, fazer esse esquema proposto por Bertrand. Então, esse esquema ele parte, né, de uma proposição que leva em consideração, dentro da formulação da proposta, os seguintes elementos, né? Então, vou colocar aqui esses elementos que o professor Bertrand propôs. Então, ele leva em consideração a questão dos aspectos ligados à geomorfologia, o clima e a hidrografia. O conjunto desses elementos forma o que o professor Bertrand chamou de potencial ecológico. O potencial ecológico age, exerce influência sobre um outro fator ou um outro conjunto de fatores que o professor Bertrand chamou de exploração biológica. A exploração biológica é constituída ou é formada pelos seguintes elementos: a vegetação, o solo e a fauna. A exploração biológica, ela exerce influência sobre o potencial ecológico, certo? O potencial ecológico exerce influência sobre a vegetação, sobre o solo, sobre a fauna. De igual modo como esse conjunto de elementos aqui, a vegetação, o solo e a fauna, exerce influência sobre os aspectos geomorfológicos do planeta Terra, sobre o clima e sobre os rios, os lagos, ou seja, o conjunto de massas d'água da superfície terrestre. Esse conjunto de fatores aqui, eles exercem influência sobre o que Bertrand vai chamar de geossistema. Então, esses fatores vão exercer ou vão formar o geossistema. No entanto, o geossistema não é constituído apenas desses dois grupos, né? Ou seja, constituído apenas por esses elementos. O geossistema ele é constituído pela presença também ou pelo conjunto de ações exercidas pela ação humana. Então vou colocar aqui a ação antrópica, que é a ação humana. Então a ação humana ela também forma ou ela é parte desse geossistema. A ação humana, ela atinge, né, ela exerce influência sobre potencial ecológico. Ou seja, a ação humana interfere nos aspectos físicos, aspectos abióticos constitutivos do ecossistema, que forma aí o que o professor Bertrand chama de potencial ecológico. De igual modo, a ação humana exerce influência sobre os seres vivos,
sobre essa dimensão biótica do ecossistema ou do meio ecológico. Exemplo aí, a fauna, a vegetação, a flora e também o solo. De igual modo, esses elementos, o potencial ecológico, ele também vai exercer a sua influência sobre a ação humana, como também a exploração biológica, ou seja, esse elemento aqui, vai também exercer a sua influência sobre a ação humana, a ação antrópica. Isso significa dizer que dentro de uma teia de relações, você tem o geossistema. Então, o geossistema, ele é o sistema terrestre, né? Geo aí significa terra. Então, o geossistema, ele é considerado esse conjunto de relações e de interações existentes de forma sistêmica constituída por esses elementos que aí estão expostos. Então, essa premissa ela é fundamental para a gente entender a temática aqui proposta, que é o ecossistema e o seu equilíbrio. Isso significa dizer que, ao olhar a paisagem, onde quer que você esteja, você vai estar diante dessa totalidade sistêmica, a sua visão ou a sua percepção. Ou seja, em qualquer lugar da superfície terrestre que você esteja, você está diante dessa totalidade terrestre aí, em qualquer aspecto, em qualquer recorte que você considere, você vai ter essa interação aí que o professor Bertrand chamou de geossistema. Essa premissa que a gente aprende na paisagem, ou seja, naquilo que a gente consegue ver, naquilo que está à nossa vista e também naquilo que a gente consegue perceber. Então, essa interação entre os elementos não vivos, os elementos abióticos, que estão aí constituindo o que ele chamou de potencial ecológico, exerce influência sobre os elementos vivos ou meio biótico, certo? Que, por sua vez, esses dois, potencial ecológico e a exploração biológica, vão exercer influências sobre a ação antrópica, que também, por sua vez, essa tríade, potencial ecológico, exploração biológica e a ação antrópica, vão formar o geossistema. A totalidade de interações entre esses elementos é o que ele chamou de geossistema, o sistema terrestre. Então, eu acredito que para compreender-se melhor os processos, as características relativas à discussão sobre ecossistemas, essa premissa de Bertrand ela é fundamental, vocês terem ela em mente, principalmente para conseguir compreender esses aspectos que a gente está discutindo dentro da nossa disciplina ambiente, tecnologia e sociedade. Então, os ecossistemas, né, propriamente ditos, nada mais são do que aspectos de um sistema maior, do geossistema, representado aí nesse esquema anterior que eu coloquei. Então, o ecossistema ele vai constituir-se, ou poderia ser constituído, poderia ser composto pelos os componentes bióticos e pelos componentes abióticos. No entanto, a gente não pode deixar de lado a ação ou a influência dessa terceira ação aqui, desse terceiro elemento aqui, que é a presença humana ou que é a ação humana, certo? Então, por exemplo, o ecossistema ele vai de uma escala maior, né?
escala espacial maior, por exemplo, uma floresta, até uma planta pode ser considerada como um ecossistema, a exemplo das bromélias. Então, qualquer ambiente onde haja a interação entre o meio físico, que a gente chamou aí anteriormente de potencial, né, ecológico, qualquer ambiente em que haja interação entre os elementos físicos, ou seja, o potencial ecológico, junto com os seres vivos, né, que a gente colocou aqui como a exploração biológica, vai ser constituído como um ecossistema. No entanto, a gente não pode deixar de considerar a interferência e a influência que a presença humana exerce sobre o ecossistema. Então, isso dentro da escala planetária, a gente poderia estar chamando isso de geossistema. E trazer essa dimensão logo de início para compreender os aspectos ligados ao ecossistema ou aos ecossistemas é uma premissa que se constitui de fundamental importância. Então, o ecossistema ele vai ser composto, né, por esses elementos aí. O meio biótico, né, que são os seres vivos, e os elementos abióticos, que são aqueles elementos não vivos. O clima, o relevo, né, a hidrografia, são elementos não vivos que interagem com os elementos vivos, são condições fundamentais para eles. De igual modo como esses vão interagir sobre esses. E esses, por sua vez, vão estar interagindo aí com a ação que a gente colocou anteriormente, que é a nossa presença no mundo. Então, isso tem que ser considerado nessa discussão sobre os ecossistemas. Então, a composição dos ecossistemas, por um lado, você tem os elementos. Então, vou colocar aqui composição do ecossistema. Ela se faz pelos que a gente poderia chamar de composição física, composição química, e o ecossistema também tem uma composição de elementos vivos. Eu vou colocar aqui composição viva, né, que é formada ou é formado o ecossistema pelos seres vivos. Esses dois aqui formam esse aqui que a gente falou aqui no esquemazinho anterior, os elementos abióticos, né? Como, por exemplo, o Sol, a gente poderia citar, a luz, importante para a vida no planeta Terra, a temperatura, o relevo, o oxigênio, né? Que já entraria aí também como uma dimensão importante dentro do que a gente está considerando aqui como composição química. Então, coloca aqui oxigênio, o gás carbônico, etc. Que a gente poderia citar aí também, né, os sais minerais dentro dessa composição química, e poderíamos citar também os compostos inorgânicos, dos quais são fundamentais para a vida, sobretudo dos vegetais. As demais, a outra dimensão aqui, né, a dimensão viva, né, formada por o que a gente poderia estar considerando aí, como por exemplo os predadores, né, os predadores
os predadores, os parasitas e etc. Então, o ecossistema ele é composto, né, por essa estrutura aí que a gente iniciou aí na explicaçãozinha anterior. Então, ele é constituído por essa dimensão biótica, ou seja, pelos seres vivos, e ele é constituído também por esses elementos não vivos, né? Que aqui estão representados, que aqui que a gente representou, pelos os elementos físicos e pelos elementos químicos. Então, essa estrutura aí é a estrutura que compõe o ecossistema ou os ecossistemas de uma maneira geral. Uma coisa importante nesse processo de estudo sobre o ecossistema e seu equilíbrio diz respeito às suas características básicas, né? Então, vou colocar aqui características básicas de um ecossistema. Então, o ecossistema ele tem como características, uma delas, características básicas, a continuidade. A continuidade nada mais diz respeito do que a interação de todos os ecossistemas do planeta Terra, que juntos vão formar o que a gente chama de biosfera. Então, a continuidade aqui se refere justamente à interação de todos os ecossistemas que formam aí o planeta Terra na sua dimensão conhecida como a biosfera. Uma outra característica importante e fundamental dos ecossistemas ou de um ecossistema é que ele se constitui ou eles se constituem como sistemas abertos. Isso significa dizer que o ecossistema ele mantém pleno fluxo contínuo de energia. Um sistema aberto significa dizer que é aquele em que o fluxo de energia ele se mantém de forma contínua, né? Porque isso faz parte do processo da outra característica anterior, que é a continuidade, ou seja, a interação entre os demais ecossistemas. A interação entre esses ecossistemas se dão com trocas contínuas de fluxos de energia e de matéria. Então, por isso que o ecossistema ele se constitui também como um sistema aberto, pois o fluxo de energia que é constitutivo do mesmo se mantém aberto nessa troca e nessa interação com os demais ecossistemas. Uma outra característica importante de um ecossistema, não que as outras não sejam tão importantes, mas é justamente a característica conhecida como homeostase. A homeostase tem a ver justamente com o estado de equilíbrio dinâmico, ou seja, o equilíbrio que não para de todo e qualquer ecossistema. Todo ecossistema ele tem uma característica fundamental que é a sua situação de equilíbrio. Quando essa situação de equilíbrio sofre, sobretudo, intervenções, sofrem, sobretudo, influências, principalmente da ação humana, você tem um desequilíbrio ecológico. Quando a gente fala em desequilíbrio ecológico, a gente está falando justamente de uma perturbação que
alterou o estado de equilíbrio dinâmico do ecossistema. O ecossistema também, ele ainda tem como característica a sucessão ecológica. Então, vou colocar aqui sucessão ecológica. A sucessão ecológica, ela se refere ao fato de que os ecossistemas, né, ou pelo menos a sua maioria, é constituído ou é formada pela evolução do processo de adaptação das espécies àquele meio físico, àquela base física, aqueles elementos físicos onde o ecossistema está constituído. Então, a sucessão ecológica diz respeito justamente à evolução ou à característica que mostra que aquele ecossistema ele foi formado ou existe ali nele a presença da evolução dos processos de adaptação das espécies, né? Ou seja, do meio biótico adaptado a esse meio abiótico. Então, a sucessão ecológica diz respeito à característica que evidencia ou que mostra que esse ecossistema, os seus elementos vivos passaram por um processo de adaptação naquele meio ali onde o ecossistema é constituído. Então, as características básicas de qualquer ecossistema são basicamente essas aí: a continuidade, o sistema aberto, ou seja, o ecossistema ele é um sistema aberto, ele tem como premissa ou situação ou característica estar em equilíbrio, e também uma de suas características é o fato de que aquelas espécies que constituem, que formam a sua dimensão biótica, pode ter passado por um processo de evolução que levou à sua adaptação àquele meio físico ali onde aquele ecossistema ocorre ou aonde aquele ecossistema está localizado. Uma outra discussão importante com relação a essa discussão sobre ecossistema e seu equilíbrio, ou os ecossistemas e seu equilíbrio, é justamente o fato da gente pensar e levar em consideração nessa discussão a distribuição geográfica dos mesmos, certo? Então, vou colocar aqui distribuição geográfica dos ecossistemas, ou seja, o que é que isso significa? A distribuição geográfica dos ecossistemas nada mais é do que a gente pensar ou levar em consideração que existe, né, interações constitutivas de elementos não vivos, ou seja, elementos abióticos, que interagem com os seres vivos, ou seja, com os elementos bióticos, e que sofrem a influência, portanto, da ação antrópica, que podem ser levados em consideração quando a gente olha a superfície terrestre ou o planeta Terra em duas grandes estruturas. Ou seja, a distribuição geográfica dos ecossistemas se dão na Terra. Então a gente poderia falar em ecossistemas terrestres e
ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas terrestres são todos aqueles, né, que fazem parte das terras emersas do planeta Terra. E os ecossistemas aquáticos são aqueles que estão presentes em rios, lagos e oceanos. Os rios, lagos e oceanos podem ser constituídos também como ecossistemas aquáticos. As florestas, as montanhas, os mangues, os desertos, os campos, as ilhas, as praias, o próprio solo, as cavernas, são exemplos de ecossistemas terrestres. A palavra aqui não ficou completa, mas, aliás, ficou completa, né? A palavra terrestres. Então, a distribuição geográfica dos ecossistemas se dá de duas formas, distribuição terrestre e aquática. Antes de falar especificamente sobre equilíbrio ecológico, né, coloca aqui mais ou menos o que a literatura que foi consultada versa sobre o equilíbrio ecológico. É importante ressaltar duas coisas. Primeiro, as plantas, ou seja, os vegetais, os animais e os micro-organismos, eles estabelecem relações ou interações entre si, como a gente mostrou anteriormente. E essa interação entre si não se dá sem a interação com os demais elementos que são fundamentais tanto para a sua sobrevivência quanto para a permanência de outros elementos que fazem parte de outros ecossistemas. Então, isso significa dizer que os vegetais, os animais, os micro-organismos, eles estabelecem relações entre si e com o ambiente onde eles estão inseridos, que são fundamentais para garantir não apenas a sobrevivência desses seres vivos que estão aí em interação, mas também, principalmente, para garantir a preservação dos recursos naturais que são encontrados nesses ambientes ou nesses meios onde eles habitam, sendo dessa forma fundamental ou sendo dessa forma vital para a manutenção dessas espécies, essas relações estabelecidas. Então, o meio ambiente, né, constitutivos de ecossistemas diversos, são formados ou existe a dinâmica entre os elementos que o compõem, e essa interação é fundamental para a permanência das espécies que ali compõem aquele ecossistema, como essa interação ela é fundamental e ela é vital para que aqueles recursos naturais ali encontrados eles possam permanecer e contribuir para a permanência daquelas formas de vida que ali existem. O resultado dessa relação e dessa interação entre os seres vivos, entre si e com o ambiente, são sistemas complexos ou formam sistemas complexos que a gente, como pôde perceber aqui, são chamados de ecossistemas. Ou, numa perspectiva mais abrangente, eu acredito, mais coerente com a discussão na nossa disciplina, que envolve ambiente, tecnologia e sociedade, a gente chamar de geossistema. Então, o resultado dessa interação dos seres vivos, essa relação que se dá entre eles, com o meio ambiente, com os aspectos ou com os elementos não vivos, formam o ecossistema, né? Então, esses ecossistemas não podem ser considerados sem a presença, principalmente sem a interferência da ação antrópica. Então, os ecossistemas, como a gente pode já compreender até aqui, né, constitutivo aí pelos elementos bióticos, né,
e pelos elementos abióticos, estão aí nesse processo contínuo de troca de matéria, de energia entre eles. Quando essa situação é comprometida, ou seja, quando se altera ou quando se muda ou quando se mexe na característica dele, do ecossistema que a gente viu que é a homeostase, a gente tem o que a gente poderia considerar uma situação de desequilíbrio ecológico. Então, já adentrando aqui no nosso segundo objetivo da nossa aula, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o equilíbrio ecológico. O equilíbrio ecológico nada mais é do que uma situação de estabilidade, vou colocar aqui, estabilidade situação de estabilidade entre os componentes do ecossistema. Essa situação de estabilidade ela é fundamental para a permanência da vida dos seres que ali habitam aquela superfície terrestre, bem como é fundamental para a existência e permanência, digamos assim, ou preservação dos recursos naturais ali existentes. Então, a qualidade e as próprias características de um meio ambiente que foram citadas anteriormente, elas têm no equilíbrio ecológico uma condição fundamental de existência. Isso significa dizer que, por ser uma realidade que está em constantes processos, portanto, em situação não estática, mas em situação dinâmica, o equilíbrio ecológico pode vir a sofrer desestabilidade dos seus componentes. O equilíbrio ecológico, já que é dado pela estabilidade entre os seus elementos, quando se desestabilizam os seus componentes, você tem uma situação de desequilíbrio ecológico. O equilíbrio ecológico, dentro dessa discussão, é fundamental a gente levar em consideração os fenômenos que acontecem e que ocorrem no ecossistema, né? Então, eu vou colocar aqui fenômenos que ocorrem no ecossistema. Esses fenômenos que ocorrem num ecossistema se dão principalmente pelo fluxo de energia. Fluxo de energia. Esse fluxo de energia ele é proveniente do Sol. E pelo fato de os componentes vivos necessitarem disso. Então, existem como fenômenos, um dos fenômenos que ocorrem num ecossistema, nos ecossistemas, a questão do fluxo de energia. Isso significa dizer que os animais e que a fauna, né, e a flora, os vegetais, precisam de energia para sobreviver. É por isso, por exemplo, que nós seres humanos nos alimentamos e é por isso que os vegetais produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, os seres vivos eles dependem de um processo químico, no caso, os seres vivos vegetais, da fotossíntese, que é o processo de
realização da sua alimentação, e é por isso que nós, seres humanos e demais animais, nos alimentamos. Então, isso faz parte do processo de cadeia e de interações que a gente vai estabelecendo com os outros componentes constitutivos dos demais ecossistemas. Então, vocês podem pesquisarem na nossa literatura da disciplina cadeia alimentar, a teia alimentar, né? Ou uma rede alimentar. E vocês podem também consultar nos materiais aí disponibilizados os esquemas da fotossíntese e procurar situar isso na relação de importância, principalmente para a sociedade. Então, esses fenômenos que acontecem no ecossistema, no caso aí o fluxo de energia proveniente do Sol e que vai desencadear esses sistemas de ações que eu coloquei aí anteriormente, vão ser um dos fenômenos que ocorrem no ecossistema e que podem sofrer interferência da ação antrópica, da ação humana. E aí, quando isso acontece, você passa a ter uma situação de desequilíbrio naquele tipo de ambiente. De igual modo, o fluxo de energia, e nele eu já englobei também o ciclo da matéria, onde eu citei aí, por exemplo, a questão das trocas de nutrientes, de elementos químicos, que vão se dar aí nos processos constitutivos da fotossíntese, nos vegetais, e que vão se dar nas cadeias alimentares, nas teias alimentares e nas redes alimentares que ocorre com os demais seres vivos constitutivos do ecossistema. Então, um outro fenômeno importante nesse sentido, que a gente pode colocar aqui, é o ciclo da matéria. Por o ecossistema ser um sistema aberto, significa dizer que a matéria, significa dizer que a troca de energia entre os componentes está sempre acontecendo dentro de um mesmo ecossistema e entre ecossistemas diferentes. Isso dentro do planeta Terra, formando aí a biosfera. Então, nesse sentido, é importante, aqui nesse caso eu vou apenas citar os fenômenos que estão dentro desses processos, dentro desses fenômenos, né, que envolve aí o fluxo de energia e que envolve aí o ciclo da matéria dentro da composição, dentro da constituição dos ecossistemas. Então, nós poderíamos falar, por exemplo, dos chamados ciclos biogeoquímicos, né? Esses elementos aqui que formam os fenômenos do ecossistema, de um ecossistema, a gente poderia estar chamando isso aqui de ciclos biogeoquímicos, né? Ciclos biogeoquímicos. Eu vou indicar a literatura para vocês e vocês podem compreender pelos esquemas que lá são constitutivos cada um deles, né? Mas o primeiro que eu queria citar aqui desses ciclos biogeoquímicos, né, importantes, é o ciclo da água. Que nessa troca de energia, né, o Sol aquece as malhas d'água da superfície e vai acontecer aí o processo de movimento da água naquilo que a gente conhece como a evaporação, né, dessas camadas líquidas e que vai formar aí as chuvas, né, e que vai acontecer aí esse processo ligado aí ao ciclo da água.
Então, um outro ciclo importante existente é o ciclo do carbono. O carbono, né, o chamado CO2, né, o dióxido de carbono, ou gás carbônico especificamente, está presente no planeta Terra como um dos fenômenos importantes que acontece nesse processo de troca de energia e nesse ciclo da matéria que constitui os elementos do ou dos ecossistemas. Então, a quantidade de carbono disponível na atmosfera é fundamental para a permanência da vida no planeta Terra. E o carbono ele passa por um ciclo que se dá justamente pela troca dos elementos vivos e dos elementos não vivos, principalmente os componentes químicos que a gente falou lá anteriormente, e aqui no caso carbono e oxigênio. Nessa interação vai fazer com que ele se permaneça como fundamental para a vida da Terra. O ser humano, né, a ação antrópica, pode afetar esses ciclos biogeoquímicos aqui citados. O ciclo da água e o ciclo do carbono. São ciclos biogeoquímicos porque são situações, né, em constantes interações que envolvem a vida, que envolvem a Terra de uma maneira geral, por isso geo, e são químicos porque envolvem a natureza constitutiva da matéria que compõe o planeta Terra de uma maneira geral. Por isso que são chamados de ciclos biogeoquímicos. Então, todos esses elementos aqui fazem parte da vida, fazem parte da composição do planeta Terra e constituem-se também como elementos químicos, ou seja, unidades menores que vão formar as unidades que vão compor as estruturas constitutivas dos ecossistemas, ou seja, são unidades que vão formar os elementos ou que estão presentes nos elementos vivos e unidades que estão presentes nos elementos não vivos. Por isso que são chamados de ciclos biogeoquímicos, por essa natureza aí. Então, nós, através do desmatamento, através do desenvolvimento tecnológico, dado e acelerado principalmente pela Revolução Industrial, nós podemos estar alterando esse ciclo aqui, o ciclo do carbono e o ciclo da água também. Um outro ciclo importante, constitutivo do que a gente chama de ciclo biogeoquímico, é o ciclo do oxigênio. Então, a gente sabe que nós, enquanto seres humanos, né, podemos afetar o oxigênio, esse gás importantíssimo para a permanência de boa parte dos seres vivos do planeta Terra. Então, o ser humano ele pode também afetar esse ciclo, contribuindo para alterar a estabilidade dos elementos que compõem o ecossistema e diminuir, portanto, nesse caso, o nível de oxigênio e aumentar, por exemplo, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Isso afeta a saúde, principalmente nossa, né, dos seres vivos que necessitam do oxigênio para a sua respiração, né, e que vai provocar aí desequilíbrios ambientais ou desequilíbrios ecológicos. Um outro ciclo importante que aqui eu vou citar para vocês depois também pesquisarem, se aprofundarem, é o ciclo do nitrogênio. Então, o ciclo do nitrogênio, né, o nitrogênio,
ele é fundamental para a existência nossa, né? Seres vivos, seres humanos especificamente, mas principalmente para a existência das plantas dentro do processo que é constitutivo de trocas entre as partes que formam os ecossistemas. Então, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio são exemplos de ciclos biogeoquímicos que são fundamentais para o equilíbrio ecológico ou para o equilíbrio dos ecossistemas. O ser humano, com a técnica, ele pode afetar significativamente os fenômenos que acontecem no ecossistema, principalmente aqui representados pelos ciclos biogeoquímicos, como é o caso do ciclo da água. Como é que ele afeta o ciclo da água? Com o processo de desmatamento das matas ciliares que estão às margens dos rios. Como é que ele consegue afetar o ciclo do carbono? Através da queima de poluentes, juntamente vai afetar o ciclo do oxigênio. Então, com a queima de dióxido de carbono, né, com a queima, aliás, de combustíveis fósseis, com o processo de pavimentação de terras que antes eram cobertas por vegetações, com ações de desmatamentos, de queimadas, ele vai afetar esses ciclos de uma maneira geral. Qualquer ação que o ser humano faça, né, que impacte um desses ciclos aqui, significa dizer que os demais também vão sofrer essas ações. Por quê? Porque os ecossistemas, eles têm também como característica aquela premissa que a gente colocou anteriormente e que aqui eu vou destacar, que são sistemas abertos. Então, qualquer interferência que eu faça em qualquer elemento constitutivo de um ecossistema, eu vou acabar afetando os demais, porque eles estão em interações uns com os outros e eles estão em processos de trocas, embora estejam situados e localizados, distribuídos geograficamente de forma diferente no planeta Terra. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esses elementos que eu coloquei aqui com relação ao ecossistema e seu equilíbrio. A literatura que eu consultei, eu vou indicar aqui para vocês. Então, pessoal, para aprofundar os conhecimentos dessa discussão que eu fiz, eu gostaria de citar para vocês alguns textos aqui que vocês podem buscar fazer leituras depois, que são importantes. Um dos livros é esse aqui, um livro de Luiz Henrique Sanches, que vai tratar sobre a avaliação de impacto ambiental, conceitos e métodos. Um outro texto bom para vocês aprofundarem a discussão sobre essa temática que a gente viu aqui é o livro Ecologia, de Indivíduos a Ecossistemas. Um texto também muito bom, com um olhar específico para a nossa realidade de Nordeste brasileiro, é esse aqui, Ecologia e Conservação da Caatinga. Esse aqui, Fundamentos da Ecologia, de Odum, é muito bom também. E esse aqui, esse livro, A Economia da Natureza, de Robert Hickles, é também um texto muito relevante para o aprofundamento dessas discussões que a gente fez na disciplina, nessa videoaula. E por fim, eu gostaria de indicar esse texto aqui, Fundamentos em Ecologia, que vocês também podem estar aprofundando aí os conhecimentos sobre a temática que a gente discutiu aqui. Ecossistema e
seu equilíbrio, ou os ecossistemas e os seus equilíbrios, levando em consideração principalmente essa premissa aqui do geossistema. Para aprofundar o conhecimento sobre o geossistema, eu gostaria de indicar para vocês um texto muito bom, texto aqui, Paisagem e Geografia Física Global, esboço metodológico de Georges Bertrand. Então, é um texto muito interessante também, que vai ajudar vocês a compreenderem esses processos que envolvem o ambiente, a tecnologia e a sociedade. No mais, obrigado, espero que vocês tenham compreendido as questões que foram aqui colocadas com relação a esse tema, o ecossistema e seu equilíbrio. Um grande abraço e até a próxima.